aí, menor beleza? Estamos aqui hoje em mais uma aula do nosso curso de Segurança da Informação com Prática e hoje a gente vai falar sobre backups e logs, que são registros de eventos, mas a gente vai falar melhor sobre eles daqui a pouco. Então já sabe, não se esquece aqui de se inscrever no canal, fazer aquele monte de coisa, que um monte de gente que está assistindo esses cursos aqui não é inscrito no canal e vamos logo para o nosso material para a gente poder acompanhar e entender melhor o que é backup. Em alguns vídeos aqui do canal sobre segurança da informação eu já falei um pouquinho sobre backup, a gente vai estudar um pouquinho mais especificamente o que é na aula de hoje. Então, bora para a aula. Vamos lá então, gente. Vamos começar agora falando sobre backup. O que é backup? Lógico não, né? Não sei. Talvez você esteja aí assistindo esse curso agora, você sabe o que é backup. Mas resumindo, backup é uma cópia de segurança dos dados importantes. Então a coisa mais importante de tudo que você tem que saber é o que é importante para você salvar os seus dados, né? Então eu falei melhor sobre backup no módulo de segurança da informação aqui, ó, com o Gustavo Guanabara, lá no curso em vídeo, que a gente falou bastante sobre a importância dos dados, o que tem que fazer backup, como é que funciona, esse monte de coisa. Mas agora a gente está focado não no que é necessário para fazer backup, no que é importante para fazer backup, e sim no que é o backup. Então, cópia de segurança dos dados importantes, e você vai definir o que é importante de acordo com aquilo que foi importante para você, para sua empresa, para o seu trabalho e para quem você estiver trabalhando e prestando serviço, tá? Previne perda de arquivos por vírus, falhas ou erros humanos. O vírus, ele não estraga o computador, mas ele pode danificar o sistema operacional de forma que o Windows pare de funcionar. E se você não tiver backup dos arquivos que estão lá, simplesmente pode acontecer desses arquivos terem que ser apagados ou serem apagados pelo vírus. E o backup é a única forma de fazer com que esses arquivos voltem para lá, beleza? Tipos de backup, que agora é a hora que a gente vai ter a explicação um pouquinho mais específica sobre os tipos de backup. Primeiro de tudo, o completo, que é você copiar todos os dados, independente do que seja. Você vai copiar tudo. Tudo que tiver ali no computador, você pega, copia. Sistema operacional, foto, vídeo, música, filme, série. Tudo que tem ali, você copia e pronto, tá? E eu tenho o backup incremental, que é você copiar apenas as alterações desde o último backup. É aquele tipo de backup que você vai fazer o seguinte. No completo, copia tudo. Mas no incremental, você vai apenas identificar o que foi alterado e copiar somente aquilo que foi alterado. Porque é muito antiprodutivo você ficar copiando tudo sempre o tempo todo. Você vai ter que ter HDs gigantes para poder colocar um monte de coisa que não é necessário. Concorda comigo que você, por exemplo, você fez inicialmente o backup do Windows com tudo que tem lá dentro. Se você só alterou uma planilha, para que você vai copiar o Windows inteiro de novo e colocar no seu HD externo? Imagina que na hora que você está copiando esse Windows com tudo, dá 80 GB. Isso você fez hoje. Aí, amanhã, você mexeu só num arquivo de planilha do Excel. Aí você faz o backup amanhã, copiando os 80 GB de novo. O Windows mais essa planilha que você alterou. Agora você tem o arquivo de ontem, vamos botar que ontem foi segunda, com todos os arquivos do seu computador. E na terça, você tem de novo outro backup com todos os arquivos, mais o arquivo novo da planilha do Excel. Agora você tem 160 GB de espaço, sendo que o único arquivo que foi alterado foi o arquivo do Excel. Então, o que você poderia fazer? Mantém o backup da segunda-feira com todos os arquivos copiados e na terça-feira você só copia o único arquivo que foi alterado, que foi o da planilha do Excel. Isso é o backup incremental, beleza? E o próximo aqui é o diferencial. Copia todas as alterações desde o último backup completo. No caso do incremental, é justamente isso. Ele vai copiando de acordo com o dia anterior. O diferencial, ele sempre vai copiar de acordo com o último backup completo. Vamos lá para o quadro branco para desenhar e você entender melhor. Deixa só eu fechar a porta aqui para ver se esse latido desse cachorro não sai, porque eu acho que deve estar saindo. Imagina o seguinte, ó, eu tenho o backup da segunda-feira, da terça e da quarta-feira, tá bom? O backup completo é o seguinte, eu vou copiar tudo aqui na segunda-feira, por isso que o nome é backup completo. Na terça-feira, o incremental, eu vou comparar o que eu fiz na segunda-feira e o que foi alterado, eu copio para terça-feira. Se for quarta-feira, vai comparar o que foi alterado na terça-feira e vai copiar na quarta. E aí, na quinta-feira, vai copiar o que foi feito da quarta e vai botar na quinta. Se eu estiver usando, nesse caso aqui, o backup incremental, tá? Nesse tipo aqui, é assim que acontece. Eu sempre comparo com o último backup, com o backup anterior. Então, na segunda, eu faço o backup completo, copio tudo, indiscriminadamente, pego tudo e copio. Na terça, eu só vou fazer backup, só vou copiar aquilo que foi alterado da segunda para terça. Na quarta, eu só vou copiar aquilo que foi alterado da terça para quarta. Na quinta, eu só vou copiar aquilo que foi alterado da quarta para quinta, tá? Se eu tiver o meu backup diferencial, tá? Eu vou fazer o seguinte, segunda-feira
Backup de tudo, completo. Aí na terça-feira, o que é feito? Eu comparo tudo que foi feito e alterado de segunda para terça e copio na terça. Na quarta-feira, o que eu faço? Eu pego tudo que foi trocado comparando com segunda, eu copio na quarta. E na quinta-feira, eu pego tudo comparando com de segunda que foi alterado e copio para quinta-feira. Desenhei porque com as setinhas eu acho que fica mais fácil de você entender. Então o backup completo é copiar tudo. O backup incremental, ele vai comparar o primeiro backup completo e vai ver o que foi alterado e vai copiar. Depois, de terça para quarta, o que foi alterado na terça, ele copia para quarta. O que foi alterado na quarta, ele copia para quinta. E se for o backup diferencial, ele sempre vai comparar com o último backup completo. Então, se eu fiz um backup completo na segunda, ele vai comparar o que foi alterado de segunda para terça e vai copiar. Na quarta, ele vai comparar tudo que tinha na segunda e que foi alterado na quarta, vai copiar só isso que foi alterado, mas com base na segunda-feira. Na quinta, com base na segunda-feira. Sempre assim. E aí, o que é bom e interessante de você saber é que se eu fizer um backup completo na quarta, tá? Quinta-feira vai comparar com quarta agora, não mais com segunda. Então, o backup diferencial, ele sempre vai comparar o último backup completo feito para salvar apenas aquilo que está diferente do backup completo, do último. Então, se eu fizer durante a semana 5 backups completos, ele sempre vai comparar com o último feito, não com o primeiro nem com o segundo, sempre com o último. No caso do incremental, é com o último backup completo, mas comparando com os dias anteriores. No caso do diferencial, é sempre com o último backup completo, beleza? Agora que você já entendeu basicamente o que é um backup, vamos partir para o próximo, que é o log, que eu já falei de log muito no módulo 1, ó, o card está aqui, vou botar o card do primeiro módulo aqui de segurança da informação para você assistir a gente falando sobre os vírus, as ameaças e entender, porque eu falei bastante de log quando eu falei de rootkit, mas o log é o seguinte, lembra que log é como se fosse um registro, ó, registros automáticos de atividade do sistema. Quando a gente fala log de maneira geral, é um registro de alguma atividade. Pode ser registro da atividade de instalação de programas no computador, instalação de aplicativos no celular, de acesso à rede, de usuários que usaram o computador, usuários que usaram a rede. Sempre que a gente fala de log, a gente está falando disso, de logs são registros de alguma atividade. Então, os logs, eles vão fazer isso automaticamente. E esses registros, eles são feitos de forma automática. Quando você está usando o Windows, acontece de forma automática. Quando você está usando o celular, acontece de forma automática. Dependendo da aplicação que você está usando, pode ser feito de forma automática ou configurada. Já pode vir habilitado automático ou não. Tudo vai depender da aplicação. Mas quando a gente fala de computador no geral e celular no geral, isso já vem configurado de forma automática, tá? Servem para detectar problemas e ataques. Por quê? Você tem as atividades normais do sistema. Quando o sistema está funcionando ali normalmente, tem atividades de registro normais, do Windows funcionando, de você colocando usuário e senha, da instalação daquele programa que você instalou. Então, por exemplo, você vai instalar o ExitLag. Inclusive, a gente é parceiro do ExitLag. Dá uma olhada aqui, ó, no link aqui embaixo, que você vai ganhar 10% de desconto no ExitLag usando o cupom HRBR para você poder jogar o seu jogo sem lag, sem problema de lentidão e ainda melhorando o desempenho do computador. Mas, por exemplo, você instalou o ExitLag no seu computador, lá no sistema vai aparecer no log dizendo que foi instalado o ExitLag. Ponto. Você sabe que você instalou? Sabe. Foi você que instalou? Foi. Então, esse log serve justamente para você detectar se há um problema. Imagina que você viu um log, um registro, e identificou o nome de um programa que você nunca viu na vida e nem sabe o que é. Aí você acabou de identificar um problema, porque esse programa está aparecendo aqui, se eu não usei ele, eu não instalei ele, por que isso está acontecendo? E aí pode ser algum vírus no seu computador, ou alguém que teve acesso ao seu computador e mexeu nisso. Por isso que é importante ter os logs de atividade, para você saber o que foi feito ali no sistema. Por exemplo, aqui, ó, uma tentativa de login, instalação de programas e acesso a arquivos. Eu falei só da parte de instalação de programa, mas, por exemplo, pode ser alguém tentando entrar no teu computador. Imagina que você deixou o teu computador no colégio, na faculdade, foi lá, abaixou a tampa do notebook, abaixou a tampa do notebook, deixou paradinho lá. E aí alguém, por um acaso, pegou o seu notebook, abriu a tampa e tentou logar. Quando você olhar o registro de atividade lá do sistema, vai estar dizendo assim, ó, tentativa de login não sucedida, ou mal sucedida. Depende da versão do Windows, mas vai aparecer lá que alguém tentou entrar no sistema. Se você sabe que você não tentou porque você não estava no computador, obviamente alguém tentou. Então você consegue detectar um tipo de pessoa, ou uma pessoa de verdade, fisicamente, ela tentando botar a senha no computador, ou se o seu computador está em casa, não tem ninguém na tua casa e alguém tentou entrar no teu sistema, pode ser que algum hacker tenha tido acesso ao seu computador. E aí, nesse caso, você já pode saber que o seu computador, através de algum programa, possa ter sido invadido e o cara está tentando acessar ali. Então, você consegue, através do log, fazer isso. Por isso que o log é bastante importante. Mas vamos lá. Importância dos logs e backups. Primeira coisa, backup protege contra perda de dados.
Aconteceu muito com várias empresas, como o Renner, como o Habib's, como Americanas, já aconteceu uma época aí de poder perder os dados por algum motivo, por ataque de ransomware, por ataque de invasão, o cara conseguir invadir. É muito importante ter um backup, e fazer o backup vai ser de acordo com a tua necessidade e com... Não vamos melhorar a necessidade. A necessidade é a quantidade de vezes e arquivos que você altera por dia. Às vezes você altera um arquivo por dia, às vezes você altera um arquivo por semana, às vezes por mês. Se você só altera um arquivo por semana, não precisa você fazer o backup desse arquivo todo dia. Você pode fazer esse backup por semana. Se você só altera um arquivo por mês, você faz o backup por mês. Agora, se você altera um arquivo todo dia e você faz o backup desse arquivo uma vez por semana, caso você perca esse arquivo, você pode perder 7 dias de trabalho. Então, o ideal é que, pelo amor de Deus, faça backup diário de tudo aquilo que você usa diariamente. Show? E os logs ajudam a investigar e resolver incidentes de segurança, como a gente acabou de falar. Então vamos lá, agora que você já sabe o que é log e o que é backup, vamos praticar isso aí. Exemplo prático, fazendo backup e visualizando logs. Primeiro de tudo, cenário. Queremos proteger uma pasta, documentos importantes e verificar se houve tentativa de acesso indevido. Ó, vamos lá, a gente vem aqui ó, no computador, eu vou aqui em documentos e vou criar uma pasta aqui, documentos importantes. Bom, criei minha pasta, documentos importantes. Vou colocar um arquivo aqui dentro, só para deixar um arquivozinho ali dentro. E o que eu vou fazer agora? Clicar com o botão direito em cima dessa pasta, vem aqui em compactar para zip. O Windows vai transformar o conteúdo dessa pasta num arquivo compactado. Qual a intenção disso? Primeiro de tudo, eu gero um arquivo de backup. Segundamente, eu diminuo o tamanho desse arquivo, dessa pasta. Imagina assim, dentro dessa pasta tem 40 arquivos. Eu compactando ela vai ficar menor. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei. Eu vou pegar esse monte de arquivozinhos aqui e vou colocar dentro da minha pasta. Na verdade, eu vou copiar e vou colocar aqui dentro da pasta, ó. Botão direito e vou colar. Peguei e colei tudo dentro da pasta. Os arquivos estão aqui. Vamos ver o tamanho da pasta. Botão direito, mostrar mais opções, propriedades. Tamanho da pasta, 46.1 MB. Vamos clicar com o botão direito agora. Compactar para zip. Gerou para mim um arquivo zip aqui, ó. Documentos importantes, documentos importantes. Vamos ver o tamanho de documentos importantes agora. Ele virou 40.7. Então, ele diminuiu o tamanho do meu arquivo. Ó, de 46 virou 40. Já deu uma diminuída. Isso porque a gente pegou arquivos pequenininhos, né? Se você pega arquivos grandes e é uma quantidade maior de arquivos, essa compactação vai ser muito mais eficiente, beleza? Já serviu para as duas coisas. Primeiro, fazer o backup e para diminuir o tamanho. Agora que eu já tenho o backup dessa pasta, eu vou pegar isso aqui e vou subir num drive qualquer. Vou abrir aqui o meu Google. Eu vou abrir aqui, ó. Vou escolher um e-mail aqui, que eu tenho o Google Drive. Já abri um Google Drive aqui, que eu tenho espaço. Vamos lá na parte de Drive. Ó, loguei, normal, Gmail, tá? Cliquei aqui nos pontinhos, vim em Drive. E agora eu vou pegar esse arquivo compactado e vou jogar no Drive. Ó, fazendo o upload normal, concluindo o upload, pronto. O upload está feito. Agora, acabei de fazer o backup desse meu arquivo, dessa minha pasta, num Drive. Tá aqui, ó, documentos importantes.zip. Se eu precisar futuramente, é só baixar e descompactar. Lembrando que, atualmente, o Windows tem um descompactador de arquivos, mas eu aqui estou usando o WinRAR para fazer isso, tá bom? Agora, vamos lá para o segundo aqui, ó. Fiz o backup, cliquei com o botão direito, enviar, pasta compactada. Isso aqui pode mudar de acordo com a versão do Windows, mas você já entendeu que tem que ter a compactação em algum momento ali. Copio o arquivo compactado para um pendrive ou nuvem. Foi o que a gente fez. E agora, visualizar os logs. Para visualizar os logs, eu vou fazer o seguinte. A gente vai no Windows e vai digitar esse comando aqui, tá? Então, você vai apertar a janelinha do Windows, vai abrir o menu iniciar, e aí você vai digitar esse negocinho aqui, ó. Event, até digitei antes, ó. Event vwr.msc. Clicando aqui, ele vai aparecer todos os eventos que tem no nosso lindo computador. Você vindo aqui, ó, vamos lá com um passo a passo, que tá no material, visualizador de eventos. Acesse logs do Windows, tá aqui, ó, logs do Windows, segurança, e aqui você tem os registros de acessos e coisas que aconteceram no seu Windows. Se você olhar aqui, ó, é bem grandão. Tem bastante coisa aqui, ó, que acontece no computador. E aqui você pode procurar qual arquivo que foi usado, você pode ver a data que aconteceu, você pode dizer a categoria de tarefa, né, o que aconteceu na hora que foi feito no sistema, essa tratativa de segurança do sistema, abertura de pasta, execução, logon, qualquer coisa você consegue ver aqui. E outras coisas, instalação de programas, você consegue ver alterações de sistema, aplicativos instalados ou que deram erro no computador. Então tem tudo aqui nesse log do sistema.
sistema, beleza? Então, espero que você tenha entendido o backup, o que são os logs, os registros de atividade. Backup, a gente já tinha falado alguma coisa sobre ele no módulo anterior, eu já falei também no curso de segurança do curso em vídeo, e agora era mais focado em logs para vocês entenderem, porque eu não fui tão específico. E é o seguinte, na próxima aula, nossa aula prática, a gente vai ver como é que consegue acessar logs e essas coisas, beleza? Mas, já sabe, curte, compartilha, faz aquele monte de coisa que você gosta lindamente para poder ajudar ao canal chegar a 250 mil, hein? A nossa meta é 250 mil. A gente parou de postar vídeos durante o recesso de meio de ano, porque o pessoal normalmente não estuda muito no recesso de meio de ano. Se você estuda, você é maravilhoso, porque fez a mesma coisa que eu. Porém, a gente deu uma paradinha, mas agora vai voltar normal a todo vapor até esses cursos acabarem, beleza? E se você quiser aprender mais sobre segurança da informação, tá aqui, ó. Módulo 1 de segurança da informação, lindo e maravilhoso para você relembrar os conceitos e aprender um pouco mais sobre segurança. E se você quiser entender sistemas operacionais e como é que o Windows funciona, tem aqui, ó, o módulo 2 de informática básica, onde eu falo sobre o Windows e a gente vai começar a trabalhar um monte de coisa envolvendo essa parte de sistema operacional, beleza? Nos vemos na próxima aula.